Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 11 de Atos, aqui nesse canal, onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. Feriador, né, gente? Eu aí toda maquiada, pronta, pronta para o... Dizem crime, né? Não é crime não, tá repreendido. Enfim, pronta aqui para falar com vocês. Depois também tenho algumas coisas a fazer hoje. Mas, então hoje a gente está no capítulo 11 e, como eu estava dizendo, aqui nesse canal, onde você lê um capítulo da Bíblia por dia, trazemos um entendimento, uma reflexão, uma orientação a respeito da palavra de Deus e de como nós podemos usá-la para aplicar no nosso dia. Então, que hoje seja mais um dia assim. E é isso, vamos começar orando. O capítulo não é muito longo, mas eu não quero dar uma introdução, eu quero falar o que Deus vier a trazer para nós, porque nós temos 3 momentos muito importantes aqui que eu tiro desse texto. O primeiro é ali quando Pedro chega de volta em Jerusalém. E as pessoas de lá de Jerusalém, os judeus de lá que ainda não tiveram o entendimento que Pedro teve no capítulo passado, se você não viu, tá gravado aí. E as pessoas ainda não tiveram esse entendimento e Pedro tem o cuidado de passar isso para eles. Não é, Deus mandou, não, a gente precisa... Como é que se diz? Ser responsável e ser educados com a dúvida das pessoas. Esses dias eu li, eu acho que em Judas, falando assim, ajude aqueles que têm dúvida, ajude aqueles que duvidam, né? Ame eles, tente de todas as formas ajudá-los, abençoá-los. Então aqui a gente vê que Pedro faz muito isso, né? Ele não, as pessoas estão lá criticando ele e ele não simplesmente chega e fala, eu sou o fundador da igreja, eu faço o que eu quiser porque Deus me mandou fazer assim, então eu fui, pronto e acabou. Não, ele tem o cuidado de passar a mesma coisa que Deus passou e aquelas pessoas acabam recebendo e entendendo. Outra coisa que a gente vai ver é Barnabé e Paulo sendo levantados. Na verdade, Barnabé sendo levantado para espalhar o evangelho mais um pouquinho em algumas outras regiões. E aí ele vai lá em Tarso, onde Paulo está ali, todo talvez cabisbaixo. Eu coloquei assim nas minhas anotações, né, tadinho, achando que tinha só sido encontrado por Deus e... para ele parar de matar os cristãos e não ia mais ser usado, mas ele nem imaginava o que Deus estava preparando para fazer na vida dele e através da vida dele. Então, Barnabé é essa pessoa que vai ali, estende a mão e fala, vamos comigo, Pedro? Vamos comigo, Paulo? Eu sei que você tem muito potencial. Então, Deus ainda tem algo para você, Deus ainda quer te usar. E ele nem imaginava que ia ganhar quase que o restante do mundo. E por fim, nós também temos aqui nesse capítulo uma parte onde vai falar que em Antioquia os cristãos foram chamados pela primeira vez assim, de cristãos. E uma das coisas que mais me atraiu assim no livro que eu estava lendo, agora eu tô lendo outro, mas eu estava lendo um livro chamado... Ai, meu Deus, é do Francis Chan. Socorro. Louco Amor. E aí, a pessoa que fez o prefácio falou assim, uma das coisas que mais me chama a atenção no livro de Atos, né? Falando ali um pouco da vida do Francis Chan, de como ele se carrega esse louco amor pela igreja. E aí vai dizer de como ele é essa pessoa, assim, esse exemplo a ser seguido. E aí ela vai dizer assim, que uma das coisas que mais chamava a atenção ela no livro de Atos, é que que na cidade de Antioquia, as pessoas foram pela primeira vez chamadas de cristãos. E ser chamado de cristão quer dizer ser chamado, reconhecer na vida daquela pessoa que ela segue a Cristo.
que ela segue um Salvador, que ela teve um encontro com ele, que ela passou de fato a segui-lo. E aí ela fala como a gente vive a nossa vida, sabe, sendo esses, né? A gente às vezes chama tanta gente de cristão, hoje todo mundo se nomeia cristão, mas será que nós temos de fato vivido como Cristo viveu, né? Sendo aí esse porta-voz de Cristo e as pessoas têm olhado e têm falado, nossa, essa realmente é uma cristã. Então é interessante, eu acho muito legal, eu gostei. Tipo, quando a gente lê assim, a gente não pensa, mas quando a gente tem o contato com outra pessoa falando sobre isso, a gente fala, nossa, é mesmo. Então, é isso que aconteceu e aqui nós vamos ler um pouco disso, vamos começar orando, que eu já falei demais. Mãe Deus, obrigada pelo dia de hoje, por esse dia de feriado, que o Senhor entre conosco nesse dia e fale conosco e seja para nós o nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquilo que para quem nossos olhos veem, contemplam, enxergam, buscam, e que nós possamos sermos, quem sabe, reconhecidos como cristãos verdadeiros. Parece que cristão e verdadeiro parece uma redundância, mas hoje em dia, Deus, talvez a palavra cristão foi banalizada e nós queremos voltar à essência. Nos ensina através deste capítulo de hoje. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer, os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo, você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeição com eles? Então Pedro deu um relatório completo de tudo que havia acontecido desde o começo. Ele disse, eu estava na cidade de Jope, lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu amarrado pelas 4 pontas e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi, isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considerava suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar, chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse, mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou, quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito, é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo, Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus.
Mas outros que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo poder do Espírito Santo anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judeia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Bora. Então, esse é o capítulo 11 de Atos. Finalizamos aqui. Então, 3 coisas que eu quero, então, que ainda dá tempo de comentar. Primeiro, então, vai falar que que as pessoas estavam indo por várias regiões, até porque os cristãos estavam espalhados. Estou aqui agoniada com esse bicho. Os cristãos estavam espalhados, né? Ainda não tinha aquele território de Israel. Então, as pessoas estavam indo especificamente a judeus. E aqui, como a gente havia dito, Pedro então vai em uma casa de um não-judeu, e além de não ser judeu, ele era não circuncidado. Isso a gente vai, como é que se diz, voltar a ver quando Paulo vai começar a pregar ali para os não-judeus e eles vão ter essa discussão a respeito da circuncisão. Não, todo mundo que é de Deus precisa ser circuncidado, mas aquilo era pesado, até para os judeus, o que dirá para não-judeus. Então, algumas pessoas iam se eximir de seguir a Cristo por causa daquela religiosidade. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Aqui, então, eles estão falando sobre isso. Nossa, Pedro, como é que você até toma refeições na casa de um não-judeu que não é circuncidado? E aí, essa parte onde a gente vai ver ali Pedro esclarecendo o motivo que isso aconteceu, né? Sendo paciente, sendo, né, humilde também, em virar e falar, gente, quem era eu para ir contra Deus? Sabe, quando eu cheguei lá, eu tô falando e o Espírito Santo cai antes mesmo de eu sequer batizar eles, antes de qualquer coisa acontecer, o próprio Deus enviou o Espírito Santo, então por que que eu iria rejeitar aquilo que Deus aceitou, né? Outra coisa que eu quero falar também é essa questão aqui de Barnabé. Barnabé, então, é Barnabé que eu queria falar? Acho que é. Barnabé, então, é aquele homem, vai falar ali entre o 1º e o 2º capítulo de Atos, não lembro exatamente. Vai dizer que ele era generoso, que ele deu uma oferta generosa, né? Na época que os cristãos compartilhavam tudo, e que Barnabé foi esse também que apresentou a Paulo, a Saulo, né, pro povo ali de Jerusalém e tal. E por fim vai falar que eles então saem para não é nenhum profeta, é um homem cheio do Espírito Santo chamado Ágabo. Vai dizer que ele se levanta ali em um determinado momento e declara que vai haver uma grande falta de alimento no mundo todo. E a gente vai ver que a Judeia e Jerusalém vão ficar muito prejudicados com isso. Vai, como é que se diz? Vai
eles vão ser um dos que mais vão sentir. E mais para frente, nas cartas de Paulo, a gente vai ver muito isso. Paulo cobrando e até, ou pedindo, né? Não cobrando em si, mas pedindo para que aqueles que eram de outras regiões e estavam bem, ofertassem, dizimassem, porque eles iriam pegar aquelas ofertas e levar para essas igrejas que então passariam por essa necessidade toda, visto que haveria essa grande falta de alimento, e aí muitas vezes a gente vai ver Paulo virando e falando assim: vocês receberam a riqueza deles, a herança deles, a promessa deles, que era do Espírito Santo, vocês devem alguma coisa para eles. Então é bem forte, então é bom que a gente vai fixando essas partes, porque mais à frente a gente vai ver. Então, nas cartas, em várias situações, a gente tendo que voltar em alguns textos daqui. Bem, meu tempo acabou. Deus abençoe, bom feriado para vocês.